Eu acredito que a primeira parte foi muito boa, né? A gente nem saiu do primeiro slide, mas era necessário. Eu até me perdi na hora. Se não é o cara de pau do Newton falar. Aí eu vi, mas tava tão bom. Cara, Pô, mas foi top, ó. Se nós estamos no primeiro ainda. no primeiro slide, cara. Ainda bem que é gel e é um só, né? Ok? Mas a gente tem tempo para estudar. Entendeu? E olha que tudo que a gente está estudando assim, Márcio, ainda está faltando muita coisa. É um resumo. Eu estou apresentando um resumo para vocês. Que se eu for colocar tudo mesmo, não acaba nunca. Ontem na aula aqui, que eu tenho uma turma que vem só fazer o meu curso à noite, às 9 horas da noite. Eu faço parte do curso regular, mas... Só vem na tua matéria. Hã? Só vem na tua matéria. Vem só na minha matéria. Não faz o... Mas, epístolas... não, epístolas gerais. Eu estou estudando Hebreus com eles. Um pouco menos denso do que aqui. Conforme o semestre. Se você quiser vir, pode vir. Toda quarta, não? Toda segunda-feira às 9 horas. Aí eu tenho, ontem tinha 13 pessoas aqui que vêm de fora da cidade. Ontem, segunda? Ah, não, segunda, perdão, ontem de ontem. Aí, daí levantou um assunto, eu fui explicando. E fui falando, aí o outro perguntou, eu fui. Professor, é complicado. A gente nunca dá uma resposta objetiva. Você tem que explicar por que tem assim. Eu falei, gente, vamos parar aqui. Eu comecei a falar uma coisa. Eu falei, pessoal, vamos parar aqui, porque já foi 40 minutos da aula e eu ainda tenho que dar sequência à matéria. Vamos parar por aqui, senão a gente não sai daqui nunca mais. Porque é inesgotável estudar as coisas sobre Deus. É inesgotável, entendeu? Eu vou entrar no capítulo 4. Tem mais 9, tu pode... Deve vir. Vai embalando. Agora, só que é o seguinte, como professor, se eu vejo que o aluno está perguntando nada a ver, eu falo, isso aí não é o assunto da matéria. Não é isso, Sérgio? Sei que é professor é assim, né? Que tem aluno que não presta. Ele quer desviar a atenção. Chamar a atenção para cima. E às vezes ele faz pergunta que é de outro professor, porque ele não gosta do outro professor. Aí ele chega, o professor Sérgio explicou melhor que você. Aí ele joga um contra o outro. Eu já tive tanto isso. Rapaz, né? O professor tal falou isso. Exatamente. Então pesquisa primeiro. É verdade. Eu falo, pesquisa na primeira, depois nós vamos conversar. Desse jeito. Vamos ler esse texto aqui? Shema Israel. Quem vai ler para mim, por favor? Giovanni, você que é judaico, que você gosta do judaico. Cultura judaica. O profeta começou com um chamado à atenção, dizendo: ouçam a palavra do Senhor, ó filhos de Israel. O verbo ouvir é shema, em hebraico. O verbo significa mais do que ouvir. Significa ouvir ou ouvir com a disposição de obedecer ao que é dito. A justificativa para o chamado à atenção de Oséias era que o Senhor tem um caso contra os habitantes da terra. O substantivo traduzido como caso significa literalmente acusação, contenção ou conflito. Conflito, isso. A justificativa para o chamado à atenção de Oséias era que o Senhor tem um caso contra os habitantes da terra. Você já falei. A carga central é a falta fundamental do conhecimento de Deus. Agora vamos voltar a essa dificuldade. Eu ensino religião para o cara ou eu ensino Deus para o cara? Não, muitos de nós não ensinam Deus. Só ensina a religião. É a questão que o Márcio levantou. Isso aí não é de Deus, meu. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles que se fizeram novas. Então, se você casou antes de ser convertido, abandona o seu cônjuge para você casar com um cristão. E fizeram isso. Que isso? Quem ensinou isso? Quem falou isso? Então, o que é conhecimento de Deus?
Claro! E eu não queria estar na pele dele para pagar esse preço. É a questão que eu estava falando com a Márcia. Será que a gente está disposto a pagar o preço por perder uma alma? O cara tem que mudar de vida. Ela tem que mudar de vida. Agora, eu vou ensinar uma coisa que não está na minha escritura. Eu vou chutar o cara que tem algum tipo de pecado na vida dele, porque o que ele faz é grosseiro, é uma prática antinatural, um cristão não pode enganar, um cristão não pode, enfim, mentir, um advogado que tem que mentir, ou um vendedor que tem que apresentar o produto dele como o melhor quando ele sabe que é o mais inferior. Mas ele é um cristão, como é que ele vai, percebe? Então você tem que orientar as pessoas com amor e sabedoria, sem chutar os caras, pô. Você tem que restaurar. Então, o conhecimento de Deus é o que faz as pessoas entenderem Deus, ou pelo menos o que Deus permite ser entendido. Que não é mero assentimento intelectual, mas uma fidelidade profunda. Jesus disse, falou dos fariseus, vocês pegam vocês anularam a palavra de Deus pela tradição dos anciãos. Quer dizer, o que os anciãos comentaram era mais importante do que o que o próprio Moisés falou. Isso que é problemático. Então, quer dizer, uma coisa, por exemplo, vamos voltar lá. Eu conheço a Deus. Aí eu gosto de perguntar, você conhece a Deus teologicamente ou você conhece a Deus por experiência? Tem diferença. Por exemplo, vou dizer aqui uma coisa, não quero entrar em detalhes, só para a gente pensar. As pessoas falam bem assim, tem um grupo de teólogos que dizem que não existe mais os dons do Espírito Santo. Esses caras são chamados cessacionistas. Quem são os cessacionistas, Soraya? É aquele que diz, os dons espirituais não existem mais, apenas da era apostólica. Hoje não existe mais. Tem vários. Inclusive, Augusto Nicodemos é dessa área. Rapaz, o pessoal assembleano odeia ele. Literalmente odeia ele. Uma vez botaram ele no Congresso Assembleiano. E alguns informados. Rapaz do céu. Ele foi desconvidado. Ok. Ou o cara não acredita que os dons do Espírito Santo existem hoje. Mas o Sérgio teve uma experiência com o Espírito Santo e o Sérgio começou a falar em línguas. Ele, Deus. E aí, eu vou dizer o quê? Que é mentira dele? É subjetivo. Então, quer dizer, uma coisa é teologia, que a gente precisa aprender. A outra coisa é a experiência. Eu não posso desprezar a minha experiência, porque a teologia diz isso. Porque quantas teologias tem? Eu acho que a luterana é a melhor que existe. Mas o calvinista vai dizer que a melhor teologia é a dele. Percebe? Então, esse campo só serve para discutir, para ter crescimento, mas eu não posso botar a base nisso. Deus é a base primária. Então, se o Sérgio tem experiência com o Espírito Santo, eu não posso dizer que é mentira dele. Eu não posso fazer isso. Só o único que pode fazer isso é Deus. É porque a fé de forma muito... Claro! Então, veja bem. É por isso que tem que ser aquela conhecimento e Experiência. Qual é a denúncia que Deus faz com os sacerdotes em Israel? Vocês não estão fazendo com que eles não me conheçam. Eles não estavam ensinando teologia? Não, eles estavam. Mas quem é que eles estavam omitindo o quê? A experiência com Deus. Esse conhecimento não é saber teologia. Esse conhecimento é o que Deus fala com você. Como é que você vive com Deus? A teologia é importante. Mas Deus não está subordinado à teologia. Deus não está subordinado a nada. Por exemplo, Giovanni, tem uma discussão legal aí, tem uma discussão teológica muito legal, que esse tipo de teologia eu gosto de discutir. Eu não gosto de discutir doutrina, mas algumas coisas da teologia eu gosto.
Ah, porque foi Samuel que veio, ou foi um demônio que veio quando a bruxa de Endor, o Saul foi contratar a bruxa de Endor. Você sabe que tem uma polêmica sobre isso. Eu sou da ala que de fato foi o Samuel que apresentou e foi falar com o Saul. Aí uma teologia ou um argumento teológico fraquinho diz assim: não, Deus proibiu as pessoas a irem atrás de médiuns. Deus proibiu que invoque os mortos. E proibiu, não proibiu? Mas ele está sujeito às leis que ele criou? Ele faz o que quer, meu. Por que Jesus andou sobre as águas? Ó, você que é professor deu aula de física. Então, eu vou dar um caso do Sérgio e vou dar um caso da Márcia. Ô Sérgio, ele alterou as moléculas da água, meu. A água virou o quê? Não, desculpa, eu não expliquei qual. O vinho, ele mudou as moléculas da água. Por que ele mudou as moléculas da água? Porque ele não está sujeito às leis naturais que ele criou. Ele mudou as moléculas. Falando da água lá, por que ele andou sobre as águas? Uai, porque ele não obedece à gravidade. Quem inventou a gravidade é ele, não está sujeito. Percebe? Né? A questão da sua microbiologia lá. Pô, como é que o camarada tinha hanseníase? O cara tinha hanseníase, que era lepra. Pô, Jesus foi lá. A pele dele estava zerada. Meu, ele não está sujeito às leis que ele criou. Então, veja. Deus proibiu coisas para nós, mas ele está acima disso. Ele não tem proibição, ele não tem lei sobre ele é a lei. Então, a teologia não pode estar acima de Deus. A teologia tem que estar subordinada a Deus. Então, o que os sacerdotes lá de Osés estavam fazendo? Não estavam ensinando o conhecimento de Deus. Não estava levando o povo a ter uma experiência com Deus. O que a gente tem que fazer, Nilton? Levar as pessoas a terem experiência com Deus. Sim, Márcio? Pastor, esse texto de Samuel, meu pai, quando frequentava a mesa branca, a mãe de Satanás lá, mostrava esse texto para ele. Até confrontei ele várias vezes. E ele falava: não, mas me mostra que eu é Bíblia, cara. Exato. Então, mas aí Deus não está subordinado, ele proibiu você e eu invocar os mortos, mas ele não está debaixo dessa proibição. Né? Então vamos lá. Essa ignorância espiritual é identificada como a causa raiz da completa decadência moral, social e religiosa que assola a nação, sendo os sacerdotes e líderes os principais responsáveis por essa falha catastrófica. Teve um teólogo alemão no século XVII chamado Ludwig Feuerbach. O Ludwig Feuerbach era um teólogo liberal e ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: não foi a ideia que criou o homem, foi o homem que criou a ideia. Ele não acreditava na existência de um Deus pessoal. Ele dizia que o Deus que existia, o Deus da Bíblia, é um Deus ético. Só. É só uma regra ética. Criado pela mente humana, criado pela necessidade humana. Que isso é impressionante, né? Deixa eu voltar para a área aqui da Márcia. O corpo humano precisa de vitamina A? Precisa. O corpo humano precisa da vitamina B? Precisa. O corpo humano precisa da vitamina D? E por que nós precisamos dessas coisas? Porque essas coisas estão presentes. Quais são as fontes da vitamina C?
laranja, acerola, abacaxi. Se o meu corpo sente necessidade de uma vitamina, é porque essa vitamina está aí. Agora, a gente precisa da vitamina Y? Não, por quê? Porque ela não existe. Se ela não existe, o meu corpo não sente falta. Agora, eu sinto falta de Deus. Por quê? Porque Ele existe. Rapaz, os caras querem... O Freud dizia, o homem crê em Deus porque ele tem a carência de um pai. Não é assim? Ora, se eu tenho a carência de alguma coisa, eu só posso ter carência de algo que existe. Eu não posso ter carência daquilo que não existe. Não é, Suzy? Ora, se eu preciso de um código de ética, então alguém é fonte desse código de ética. Deus. Então o Feuerbach vai dizer, não foi a ideia que criou o homem, foi o homem que criou a ideia. Ele está 100% errado, né, no pensamento dele. Mas eu quero usar a ideia dele, Jaque, para dizer o seguinte: quem são os maiores fabricantes de Deus? Ah! Agora eu peguei vocês. Quem são os maiores fabricantes de Deus? Eu vou dizer, ó, não jogue pérola não jogue tomate em mim, tá? Não jogue tomate em mim. Quem? Os cristãos religiosos. Fui pregar numa igreja lá no Rio Grande do Sul uma vez. Igreja muito boa. O pastor me deu um tema para me pegar. E saudei a igreja, pedi para abrir a Bíblia, e eu fiz uma pergunta cruel. Quantos deuses essa igreja acredita? Você pergunta o que se faz numa igreja cristã? Quantos deuses essa igreja acredita? Quando a Assembleia é expulso. Aí eu vi que o pessoal levou um impacto. Eu gosto de dar um impacto no povo um pouco. Porque eles pensam que a gente vai falar uma coisa que eles já sabem, né? Ou o povo besta é isso, né? Porque ele talvez está tão acostumado com a mesmice que acha que eu vou falar uma coisa que ele já sabe. Então eu falei, quantos deuses essa igreja acredita? O pastor quase que me pediu, pastor, obrigado, pode ir. Eu falei, eu acredito que aqui tem vários deuses. Porque os maiores fabricantes de deuses são os cristãos. Quando uma pessoa fala assim, não, porque o meu Deus é Deus dela mesmo, é que ela criou. Onde que eu quero chegar com isso, Nilton? Vamos pegar o legalista? Qual é o Deus legalista? O que ele faz com o pecador, Márcio? O Deus legalista. Deus vai te castigar. Esse Deus não é da Bíblia. Qual é o Deus permissivo? O que o Nilton falou. Venha como você está e fique do jeito que você está. Esses deuses, eu sou ateu. Esses não existem. A religião cria o seu Deus, a sua imagem e semelhança. Isso é um choque. Porque se a minha vida e o que eu faço e como eu me relaciono não está de acordo com a Escritura, então não é esse Deus que eu creio. Então, qual é o Deus da Escritura? É um Deus punitivo? Não, não é. Mas que Deus é esse? É um Deus que ama, que acolhe e que restaura. Se o Deus que a pessoa fala não ama, não acolhe e não restaura, esse Deus não existe, só existe na igreja dela. Mas não é da Bíblia. Não é da Bíblia. Eu sei que é polêmico o que eu estou falando, mas é fato. Então, que Deus a gente está criando?
Deus da Escritura. Eu falei para alguém esses dias atrás. Não, pastor, porque o Alcorão, o Alá, eu falei, Alá não existe. Não, mas não. Existe como personagem do Alcorão, mas o Alá mesmo como ser não existe. Não, porque o Alá é o Deus do Antigo Testamento. Oi? Sabia que tem alguns cristãos que pensam isso? Ou, como é que é? Só que o Alá, ele não ama todos os homens. O Alá só abençoa quem o adora. Isso vai contra a Escritura, a Bíblia. O Alá não escuta a oração de ninguém, ele só recebe adoração. Então isso não é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele tem um jeito de ser. Então, qual era o problema de Israel? O que os sacerdotes estavam fazendo? Eles não tinham conhecimento de Deus. Então, como que eu estou levando a minha igreja a conhecer a Deus? O Deus da Escritura. Essa é a questão. Né? Sim. No caso dos sacerdotes aí, Sim. será que não é o ensino que eles pegam as crianças desde pequenininho vai passando pelo processo, né? Uhum. Eles forçam muito a letra, o conhecimento e esquece da outra parte. Por isso que é essa condenação de Deus aí, né? Exato. Depois chegar na nossa igreja, só prega, palavra, e não leva a igreja. E você falou, só para antecipar o nosso assunto. Tem pastor hoje, Newton, que não pode falar, ele não pode levar o conhecimento de Deus. Porque se ele levar o conhecimento de Deus, ele vai perder dinheiro. Ele vai perder gente. Ele não quer perder nem dinheiro e gente. Então, que Deus que eu sirvo, Márcia? Um Deus à la carte. Um Deus que você quer. Um Deus que o Márcio quer. Por que eu gosto daquela igreja? Porque aquele Deus lá é o Deus que eu gosto, é o Deus que castiga. Eu gosto de Deus assim. É um Deus que me identifica. Hã? O Deus que exatamente, é um Deus que me identifico. É o que você está falando. Então, a questão toda é, a primeira parte eu falei isso. Como gestor, eu posso fazer a minha igreja crescer independentemente do Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou oferecer para Jaque o Deus que ela quer. Para Leia, o Deus que ela quer. Mas necessariamente não é o Deus da Escritura. É isso que... Então, lá o sacerdote de Israel, o que estava fazendo? Por exemplo, onde está escrito na história de Israel que Deus aceita dividir a sua glória com outro Deus? Lugar nenhum. Mas o que estava acontecendo lá no norte de Israel, na época do Osés? Ele estava adorando a Deus e a Baal. Ora, que Deus é esse que aceita dividir a sua glória com outro Deus? Esse Deus não existe, de fato. Mas ele existe aonde? Quem é que deu vida para esse Deus? A religião. Então, olha que coisa impressionante. Não há... Se o sacerdote vai levar o verdadeiro conhecimento de Deus para o povo, o que eles vão fazer com o Baal? Vão chutar fora. Mas para mim não é interessante eu levar o conhecimento. Se eu levar o conhecimento de Deus para eles, eu vou e essa é a maior parte aqui que me interessa. Então eu vou oferecendo todas as oportunidades. É por isso que Deus estava fazendo esse processo judicial. Um processo judicial por pacto. O capítulo começa com uma intimação legal formal. A palavra hebraica para controvérsia é rib, que significa uma disputa legal ou ação judicial por convênio. Deus é o autor, Israel é o réu. Vamos terminando aqui, pessoal. Alguém lê para nós isso aqui? Lê lá, Giovanni. Presta atenção, que coisa interessante. A acusação central, versículo 1. A base do processo é a ausência de 3 qualidades fundamentais do pacto. Ó, eu já fiz um sermão para você, tá? Você gosta disso aí, né? Fidelidade, emet, significa verdade, confiabilidade e integridade.
Amor firme, hesed. Lealdade de aliança, misericórdia, bondade amorosa. Conhecimento de Deus, Dahat, Elohim. A causa raiz, isso não é informação abstrata, Isso. mas um conhecimento íntimo, experiencial, relacional, que molda toda a vida e as ações de cada um. Exatamente. Olha lá o que Deus diz na denúncia que ele apresenta. Capítulo 4, versículo 1. Alguém lê para nós, por favor? 4:1. Lá, Romualdo. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Contenda é o que mesmo em hebraico? Contenda é o que mesmo em hebraico? Um caso judicial, um conflito, uma acusação formal em juízo. Vai lá. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Isso. Olha lá. 3 qualidades fundamentais na relação com Deus. Porque na terra não existe fidelidade. O que vem com a fidelidade, Giovanni? Verdade, confiabilidade e integridade. Vamos lá. Aí que eu falei com você, Márcia. Amor firme, resede. Lealdade na aliança, misericórdia, bondade amorosa. Mas é um amor firme. Qual pai aqui gosta de bater no filho? Nenhum. Às vezes, meus filhos são todos adultos. E eu vejo os meus filhos, e tem filho que você lembra a surra que você deu nele. E me dói o coração. Me dói o coração. Mas eu tinha que fazer. Um dia, eu tinha a minha filha Bruna, ela tinha 6 anos. Meu filho Isaac tinha 4 anos. Só tinha os 2. E o Isaac, ele teve uma infecção no ouvido, otite, muito comum em criança. Levei ele no finado Dr. Eugênio, um excelente pediatra, né? Quem aqui já levou o filho para o Dr. Eugênio? Eu sempre levava para o meu filho, Dr. Eugênio. Aí ele passou um antibiótico, sabor de abacaxi. Criança assim, né? E caro o remédio, rapaz, caro, caríssimo. Hoje talvez custaria uns R$200, R$250. Aí coloquei o remédio guardado lá. E em cima da geladeira, e o Isaac, muito esperto, desde criança, pegou a cadeira, colocou lá, subiu na cadeira, subiu em cima do balcão e pegou o remédio e... Quando o médico falou, quando acabar o vídeo, você vai estar. Rapaz, mas eu surrei ele por causa daquilo. Aí eu fico pensando, por desobediência, porque já foi falado para ele, não pega ali, está lá em cima, que é para você não pegar. Então você vai lembrando assim, como dói o coração. Mas é um amor firme. Um dia eu bati no Isaac, porque eu pensei que ele tinha feito... Não, eu bati na Bruna, porque eu pensei que ela tinha feito a desobediência. Eu bati nela, e ela falava, pai, não foi eu, foi o Isaac. Não, foi você, bati nela. Depois eu descobri que tinha sido o Isaac. Aí eu falei, como é que eu saio agora? Eu vou tirar as chineladas que eu dei nela? Não vou. Falei, filha, ela chorando, falei, filha, fique tranquila, porque você tem uma desobediência em haver. Doutora psicóloga, o que você acha? Me redimir, não é?
Aí ela fala, tá bom, pai. Então assim, ó, você pode desobedecer a mãe uma vez, porque você já ganhou. Tem crédito. Tem crédito. Tá bom, filha? Tá bom, pai. Oi? Tirou do trauma. Aí você pensa assim, mas é o amor firme. A Bíblia diz que se a gente não usar a vara nos nossos filhos, a gente vai levar eles para o inferno. Mas você veja bem, eu fui dar uma palestra em Toledo. Olha só, Márcia, onde que eu me enfio? Quer dizer, onde Deus me leva, né? Aí alguém falou assim, pastor, por que nós temos problema com os filhos hoje? Eu disse assim, ó, várias são as causas. Eu citei umas e dei ênfase no ECA. O ECA destruiu com uma geração inteira. Estatuto da Criança e do Adolescente. Que tem muita coisa boa ali, mas tem jabuti no meio. É a intromissão do Estado na educação. Intromissão do Estado. Protege algumas crianças, mas por outro lado. O preço é muito mais caro. É muito mais caro. Aí o que acontece? Aí eu fui falando. Eu falei, ó, você pega um rapaz com 30 anos hoje, a maioria não sabe o que é. Se ele é um pai, ele não está preparado para criar o filho dele. Se ele é marido, a esposa tem uma dificuldade de relacionamento com ele. Por quê? Uma das coisas é que ele é um filho do ECA. Giovanni, pode ir chupar, ninguém vai querer não, tá? Ele aqui, ó. Rapaz, eu tô vendo aquela criança. Eu vou te dar uma chinelada, rapaz. Ou eu vou tirar a minha cinta. Não, mas foi legal. Ô, Nilton, ele disfarçando aqui, ó. Debaixo dela. Ô, Giovanni, você agora foi cruel, hein? Não, mas foi legal que ele fez assim, ó. Debaixo de joelho aqui na perna. Aqui. Ninguém tá vendo. Ninguém tá escutando. Mas daí, como você falou, Leia, o ECA tem muita coisa boa. Mas tem muitos jabuti no meio que tirou a autoridade do pai, tirou a oportunidade de educar a criança. O que aconteceu? Cresceu filhos sem limite. O cara não sabe o que faz na vida. E tinha uma mulher no auditório que fazia parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu não sabia. Aí ela levantou a mão. Pastor, eu posso falar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. Eu sou fulano de tal. Falei, fica à vontade. Ela disse, você falou uma coisa que é verdade. Tem coisas aqui que destroem uma criança. Uma pessoa do próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Hã? Com certeza não é canhoteiro. Mas não, começou mais ou menos em 94. Quem era o presidente do Brasil em 94? Fernando Henrique. Esquerdista? De colarinho. Quem era a esposa dele? Uma socióloga. Portanto, quem que trabalhou junto para elaborar o ECA anos depois? Percebe? As sementinhas. Claro que tem muita... Mas aquela história, pessoal. O mal, ele tem que vir travestido de coisas boas. Nós perdemos uma geração. Márcia, tem uma geração que não sabe o que é da vida e já tem 30 anos de idade. E assim, os adolescentes sabem que eles são protegidos. Então, se o pai Exato. a mãe levanta a mão, eles pegam o telefone, o conselho tutelar bate lá. Exatamente. A escola ensina já na... Percebe como é a intromissão do Estado. Você sabe que em Esparta, quando o menino atingia 7 anos de idade, ele já não pertencia mais aos pais, ele pertencia ao Estado. Então veja, se a gente perde o amor firme, o Chesed, o Hesed, se a gente perde esse amor, porque o amor diz não, o amor põe limite,
O amor faz o outro ver o que está errado, como eu estava falando com a Márcia. Eu tenho meus amigos, meu amigo, eu o amo. Eu falei, exatamente. E quando tem amor, você quer ajudar a pessoa. O que é amor? Não é o cara que condena e nem o outro que alimenta o que está errado. É aquele que vai sempre dar uma opção amorosa. É duro. Vamos terminar, pessoal. Caramba, está na hora. Conhecimento de Deus, a causa raiz. Isso não é informação abstrata, ou teologia, ou doutrina, mas um conhecimento íntimo, experiencial, relacional, que molda toda a vida e as ações de cada um. E voltamos aqui, ó. Qual é a verdade? A verdade é uma só. Para concluir, esse teólogo aqui é muito fera, eu bebo muito das coisas dele. O David Guzik, alguém lê para nós essa ideia dele ali? Ó? Sérgio, lê para nós. Eu quero terminar com o David Guzik. Verdade, confiabilidade, integridade. Cada um desses 3 pontos está conectado. Quando as pessoas abandonam o conhecimento de Deus, logo a verdade e a misericórdia desaparecem. Exatamente. Você começa a tirar Deus da sua vida, Soraya, pontos que estão em Deus, começa a sumir da sua vida. A verdade deve estar enraizada em algo além da opinião pessoal. É misericórdia, e misericórdia significa ir além do interesse próprio. Opa, quem é que tem interesse próprio? A moral. A religião. A moral da religião é por interesse próprio, é do controle e do domínio. Continua. A verdadeira sabedoria e compreensão sempre começam com o conhecimento de Deus. Provérbios 9:10. Diz: o temor do Senhor é o começo da sabedoria e o conhecimento do santo é compreensão. Exatamente. Vamos falar mais sobre o conhecimento de Deus na próxima semana. Amém, meus irmãos?